Salve galera, beleza? Você está na Maré da História, o canal liberal. É, não é o canal mais liberal do Brasil e talvez não seja o canal preferido dos liberais, mas hoje a gente vai tentar entender a importância desse pensamento político aqui e tentar também compreender o que é o liberalismo afinal, né? Não vale a pena vir aqui trazer uma visão estereotipada, um espantalho. E também não é a intenção aqui do canal, embora eu não seja um liberal, de fazer militância contra esta ou aquela doutrina política. A ideia do canal é a gente poder entender melhor como que se estrutura os pensamentos, beleza? Se você quiser entender um pouquinho melhor sobre como a gente tem que estudar isso aqui, ou como vamos estudar aqui no canal, eu recomendo que você veja os vídeos anteriores sobre como estudar ideologias e pensamentos políticos, e o que é classe social e o que isso tem a ver com a ideologia e pensamento político, beleza? E aqui a gente vai associar, com base no vídeo anterior, o liberalismo ao que a gente pode chamar de burguesia, incluindo a alta burguesia e a pequena burguesia, que seria a classe média, como profissionais liberais, professores, médicos e etc, beleza? Então deixa seu like, se inscreve no canal, que é muito importante. Se você quiser que a gente aprofunde um dos temas, deixe seu comentário, que esse é o pagamento vital que você faz aqui para a Maré da História continuar de pé. Sem delongas, vamos ao vídeo. Gente, primeiro que é um pouco complicado, né, falar assim liberal, ou liberalismo, porque não é necessariamente um termo que era utilizado por seus fundadores. É um termo do pensamento político, é um termo da historiografia que é atribuído a personagens, figuras ou movimentos. Não me lembro agora, olha como eu preparei a aula bem, né? Mas creio eu que a palavra liberal, liberalismo, ganha mais força ali na Espanha por volta das revoluções de 1820, 1830. Mas é importante entender que, de fato, essa palavra, como liberalismo, socialismo, conservador, vai ganhando significado mais próprio e estruturado a partir do século XIX, né? Pós-Revolução Francesa, isso é muito importante. No entanto, a gente classifica as revoluções francesa e anterior a ela até mesmo, como a Revolução Inglesa, a Gloriosa, né? E a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, como movimentos políticos de cunho liberal, pelo menos, né? Então é importante entender esses processos revolucionários. Além destes, do qual a Revolução Francesa talvez seja o grande marco, né? Do ponto de vista histórico, pela sua localização e pelo impacto que teve, porque as revoluções também, chamadas de 1820, as revoluções de 1830, por exemplo, a Revolução do Porto, né, em Portugal, que é desse período, de 1820, que inclui especificamente a história do Brasil, são classificadas pela historiografia como revoluções liberais, né? Então, se quiser entender um pouco desse movimento, é importante estudar um pouco dessas revoluções. E a gente tem um outro marco, né, 1848, do qual eu mostrei o livro, não está aqui agora, eu guardei, do Hobsbawm, né, A Era das Revoluções, da qual encerra esse período segundo o historiador. E aí a gente já tem o liberalismo ganhando uma outra conotação. Então é um pouco em cima desse contexto que eu vou trabalhar alguns autores aqui, né? Eu acho que assim, para a gente entender o liberalismo, antes de tudo, nossa, eu peguei poucos livros, gente, me desculpa, eu não vou até ali retirar, mas estão ali. É muito importante, eu acho pelo menos, e aí se meus colegas liberais, se puderem me ajudar aí com mais informações e mais propostas de estudo, seria muito interessante. Mas é legal começar pela ideia da jurisprudência, né? Então, estudar um pouquinho do Hobbes, do Locke, do Rousseau, né? Eu tenho agora somente o Rousseau, né? Mas eu teria que ler com mais atenção esses outros autores, e a ideia do direito natural, né?
E esta ideia de direito natural, esta ideia de direito universal, é uma ideia liberal, de certa forma, embora não se chamasse assim, como eu disse, né, um pouco anacrônico. E tem de ver com ideias iluministas, né? Então, o movimento liberal, ele é um movimento político que está intimamente ligado às ideias iluministas, saca? E é bom separar aqui as ideias políticas das econômicas, embora elas se confluam, né? E eu acredito que comece por uma jurisprudência, de uma história, de uma espécie de filosofia do direito natural, da qual a gente tem o John Locke colocando que o homem é o lobo do homem, o Hobbes colocando que o homem é o lobo do homem, o John Locke de que o homem é uma tábula rasa e o Rousseau de que o homem é bom e a sociedade o corrompe. Ou seja, cada um tem uma visão diferente a respeito da natureza do homem. Mas que existe um direito natural, todos concordam. E que é necessário se criar aquilo que é classificado como um contrato social. Ou seja, é uma resistência, de certa forma, intelectual às ideias medievas, de contrato pela oralidade, por exemplo, por vínculos de lealdade, etc. Mas agora o contrato escrito, né? Dos mais simples aos mais complexos, da qual o contrato central, ou seja, o contrato social, né? Ele seria o que a gente chama hoje de uma Constituição, onde as leis, as normas, os direitos fundamentais dos indivíduos, que agora, como é um direito natural, ou seja, ele não é estipulado por classe, mas por espécie humana, né? Esses direitos, eles devem ser universais, portanto, e não como era estipulado o direito anterior a este, que é aquele das castas, né? Então, o direito do fidalgo é diferente do direito do peão, em tese, né? Então, os liberais, com essa ideia de direito natural, traz a ideia de que todos nós temos direitos naturalmente iguais e que não somos distinguidos por classe, pelo menos é o que toca a jurisprudência, o direito. E acho que é muito legal começar por aí. E aí a gente chega num ponto que eu acho muito importante para entender o liberalismo, para quem quer estudar. A Revolução Francesa, né? E o que isso representou na luta por esses direitos, muito influenciado pelo Rousseau, né? E do ponto de vista teórico, e os debates que pessoas que podemos classificar como liberais ou pensamentos liberais se posicionaram em relação a esse evento histórico. Então eu trago aqui dois textos, né? Em cima do direito natural ainda, né? E enfatizando ainda mais nas questões políticas, o Thomas Paine com os direitos do homem, né? Trabalhando mais em cima desta tese, é um dos grandes nomes da luta por direitos civis, e a gente tem aqui a base fundamental do que a gente pode classificar como liberalismo social ou liberalismo progressista, né? Tem outro livro dele, gente, desculpa, eu não vou ficar ali pegando, é o Direito Agrário, né? Se eu não me engano, é o nome do livro, A Questão Agrária, não me lembro agora, eu acho que é o Direito Agrário, da qual ele já vai defender uma série de teses que a gente pode classificar como progressistas, né? Como a questão da reforma agrária, uma renda universal. Então ali está o fundamento do que a gente pode chamar de um liberalismo social, ou de um liberalismo progressista, né? E aquele da qual... E é muito interessante estudar a vida do Thomas Paine, além de tudo, né? A sua participação na política inglesa, a sua participação na independência dos Estados Unidos e a sua participação na Revolução Francesa, da qual ele foi considerado, inclusive, um antirrevolucionário, enquanto nas outras experiências, como na Inglaterra e nos Estados Unidos, ele era um revolucionário. Olha que curioso. E a gente tem aqui o Edmund Burke, né? Reflexões sobre a Revolução em França, que é um livro da qual vai representar bem o que seria uma crítica à Revolução Francesa. Então, um indivíduo que defende, por exemplo, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, que defende os direitos e a luta das colônias com os Estados Unidos e a Índia,
que defende a participação política, mas que defende também a monarquia, que defende agora a constitucional, né? E etc. Então, o que a gente pode classificar como liberal conservador. Então eu recomendo muito esse texto do Edmund Burke, né? Acho muito interessante até essa coisa. Então o liberal conservador, ele é contra a mudança? Não. O Edmund Burke, ele diz só que esse contrato, entre outras coisas, né? Ele deve ser um contrato que visa garantir os direitos naturais, obviamente, porque que isto é unânime nesse tipo de pensamento, mas não deve ser só para os vivos, mas também para os que já se foram em respeito, ou seja, a tradição, a cultura, a memória, e os que estão por vir. Então a gente não pode sair mudando a torta e direita segundo essa visão. Enquanto o Thomas Paine acusa ele isso como uma coisa ruim e diz que não é muito plausível governar mais para os mortos do que para os vivos, que as constituições devem ser feitas sobretudo para os vivos, para esses que usufruem do seu direito em vida. É um debate muito interessante, né? Mas não é que o Burke seja contra a mudança, né? Ele diz, um Estado sem meios para mudar não tem meios para se conservar. Inclusive, ele fala, eu quero conservar as coisas boas, né? Como a monarquia, que ele considera, a separação da igreja e Estado. O Burke, como conservador, ele fala muito mal dessa ideia de ligar religião com política, né? Eu já volto nesse ponto, mas é isso. Ele acha que para poder conservar, inclusive, tem que mudar, mas mudar pelas vias institucionais. Isso é ser um conservador, entende? Não querer fazer uma revolução ou movimento social a troco de quê? Será que é sempre um pé atrás com essa mudança? Será que ela vai ser realmente positiva? Até esse pé atrás com a questão da religião, né? Mesmo considerando que houve algo de moderado no discurso, que ele está criticando um padre, que era bem explosivo, né, na época, ainda assim deveríamos ter em mente que política e púlpito pouco se harmonizam. Na igreja não deveria ouvir senão a doce voz da caridade cristã, não é? E ele fala que é desse mistura do púlpito com a política é que surge muitas das agitações e de uma inflamação dos sentimentos das massas, da qual ele considera ser um pouco mais prejudicial do que benéfico às questões sociais, né? Então, aqui a gente encontra um debate muito bom sobre isso. E quem quiser se aprofundar, eu recomendo também o Antigo Regime e a Revolução de Tocqueville, porque o Tocqueville ele já vai escrever num outro período, né? Esses que eu citei são contemporâneos da Revolução, ele já é de uma geração depois, né? Ele morre em 59, o Tocqueville, e ele é da geração do Marx, né? Um pouco mais velho no caso, mas é da geração. Então ele vai testemunhar outros processos como as revoluções de 1820, as revoluções de 1830 e a revolução de 1848, da qual ele escreve, inclusive, né? E o Tocqueville, ele vai refletir, acho que ele aprofunda um pouco no que a gente pode chamar de um liberal conservador, na questão dos perigos da democracia, né? Na primazia, por exemplo, do número, como se isso fosse unânime, quanto mais é melhor, né? Então quanto mais pessoas decidirem, e não, ele faz algumas críticas a isso, não é necessariamente que é isso ser um republicano, liberal, algumas críticas inclusive à ideia de indivíduo, na qual acaba se colocando acima das questões republicanas, né? A desvalorização da república em prol do individualismo, o problema também da opinião pública como norte da democracia. Então ele vai fazer uma crítica àquilo que a gente pode chamar de uma democracia mais popular, ou alguns vão classificar como populistas, né? E ele seria um grande nome para se estudar também do liberalismo conservador, e não tem nada de contraditório nisso. Outro nome que eu devo citar aqui, e que durante o período, segundo Hobsbawm, né, que a gente citou aqui já o livro desse historiador,
ele até flertou um pouco com o trabalhismo, que já estava se formando ali no final do século XIX, que seriam os sindicatos, os partidos sociais-democratas, os partidos trabalhistas, mas depois ele só teve um certo flerte, né? Que é o John Stuart Mill, que sem dúvida é uma das grandes mentes ali do século XIX. Ele vai morrer em 1870 e pouco, 73, 74, não lembro agora. E ele vai questionar um pouco, embora vai se manter liberal, né? E aqui a palavra liberal já era bem frequente e conhecida e até que bem estruturada. Ele vai criticar um pouco a ideia do direito natural e defender outras tantas que ainda o colocam como um liberal, né? Mas como um direito do bem comum, um direito útil, alguns classificam como utilitarismo, né? Então ele busca a qualidade da utilidade daquela lei, daquela proposta, muito mais do que a quantidade, por exemplo, né? Não sei se isso ficou claro, mas ele vai tentar questionar um pouco a ideia de direito natural, que é a base fundamental do direito liberal, né? E também ir para um pouco ali, e também não, e partir para o que a gente chama de um direito social, de um direito utilitário, de um direito comum, né? Eu nunca li o John Stuart Mill, então eu não vou me aprofundar aqui, falar muita coisa, mas eu recomendo que você leia, né, que você busque saber um pouco sobre a vida do John Stuart Mill. Ele está ali no meio termo. É muito interessante, ele seria um liberal clássico para mim, eu acho, bem balizado. E eu acho que é isso, eu acho que deu para ter uma ideia geral. Isso explica um pouco do liberalismo político, né? Mas a gente tem bastante a aprender ainda com o liberalismo econômico. Talvez que eu venha gravar um vídeo aqui em breve sobre o liberalismo econômico, falar do Adam Smith e do David Ricardo e suas teses centrais, né? Como, por exemplo, a lei do valor-trabalho, o que é um valor de uso, um valor de troca, a teoria do valor, de modo geral, né? Que o Marx vai se utilizar da mesma do Ricardo e do Adam Smith, né? Mas é muito importante que, além dessa dimensão política, tem a dimensão econômica do liberalismo, que praticamente inaugurou o que a gente chama de ciência, economia política, né? Hoje chama-se economia política clássica, liberalismo econômico, beleza? Eu espero ter ajudado um pouco. A minha ideia aqui é só dar uma introdução, uma ajuda, e eu espero ter contribuído. Logo, logo a gente volta com mais ideologias e mais pensamentos políticos. Valeu e vamos se antenar aí. E você escolhe a sua, hein? Eu escolho a minha aqui, você escolhe a sua, e a gente continua amigo, beleza? Deixe seu comentário aí.